Olá pessoal, Guilherme Paz, esse é o Verdade Seja Dita número 2 e eu vou falar hoje sobre manifestações. Porque nesse domingo nós tivemos em algumas ruas do país manifestantes pró-governo Bolsonaro e manifestantes contra o governo Bolsonaro, certo? Errado. Verdade seja dita, nós tivemos sim manifestantes pró-governo e nós tivemos do outro lado vândalos, arruaceiros, baderneiros, criminosos, bandidos, chame do que você quiser, mas não venha chamá-los de manifestantes. Tudo que esses caras não são, são manifestantes. Para você fazer uma manifestação, você precisa de um mínimo de ordem. Você precisa avisar as autoridades com uma certa antecedência, você precisa dizer por onde você vai passar, você simplesmente não junta o seu grupo e vai exatamente para o mesmo local, no mesmo horário, que um grupo com ideias contrárias vai estar lá. Isso não é um comportamento de manifestante, isso é comportamento de quem quer briga, de quem quer confusão. E você vai concordar comigo que esses caras aqui podem ser chamados de tudo, menos de manifestantes. Dá uma olhada. Democracia! Tá debatendo corpo! Me dá porrada e te dá porrada! Vem dar porrada em quem dá porrada. Alguma coisa desse tipo, né? Bom, vem dar porrada não parece ser um comportamento de um manifestante. Ou será que você quer chamar esses caras aqui de manifestantes? Não dá para chamar esses caras aqui de manifestante, né? Também não vou chamar de manifestante quem sai pegando pedra para atacar na polícia, para atacar nas outras pessoas. Eu não posso chamar isso aqui de manifestante. Muito menos vou chamar de manifestante quem sai fazendo barricada na rua contra a polícia, quem sai tocando fogo nas coisas. Essas pessoas não são manifestantes. Agora, o que me impressiona é a boa vontade da mídia em relação a esses ditos manifestantes pró-democracia. A mídia tratou-os com um enorme carinho, de uma forma que impressionaria se a gente já não soubesse como é a nossa mídia brasileira, né? Vamos dar uma olhada? Tá aí, ó. Manifestantes fazem ato pró-democracia em São Paulo, né? É fumaça para tudo que é lado, lixo, confusão, e a Globo News aqui dizendo que manifestantes fazem ato pró-democracia. A Época vem dizer que a sociedade se move contra a barbárie, né? Esses caras aqui, de punho cerrado para cima, é que estão se movendo contra a barbárie, né? Tá certo, né? Vamos lá, que torcedores fazem marcha pela democracia na Avenida Paulista. Segundo a PM, grupo se reuniu de manhã, ato é pacífico. Sei, tá certo, ato é pacífico. E aí o G1 completa dizendo que o ato pró-democracia em São Paulo começa pacífico, encontra o grupo pró-Bolsonaro e termina em confronto com a PM. A ideia deles aqui, olha, o ato era pacífico, mas aí eles encontraram o pessoal de Bolsonaro e aí a confusão começou, certo? Se não fosse o pessoal de Bolsonaro, o ato ia acontecer tranquilamente, porque esse pessoal aqui que saiu para dar porrada é tudo bonzinho, né? Aqui uma imagem também, né? Vídeo, né? Esse pessoal bonzinho aqui fazendo a sua manifestação pela democracia, fechando a rua, jogando coisa na polícia. É claro, são os manifestantes bonzinhos que estavam lutando pela democracia. Que mais? Globo News. Polícia agiu em confronto entre manifestantes pró-democracia e um grupo a favor de Bolsonaro. E eu deixei essa imagem aqui porque, olha, 3 da tarde já tinha rolado toda a confusão, a bagunça estava estabelecida e a Globo News ainda está chamando esse pessoal de manifestantes pró-democracia, né? CNN, mesma coisa, manifestantes pró-democracia se reúnem em São Paulo. Thaís Herédia, comentarista da CNN também, comentarista até mais de economia, mas resolveu tacar o pitaco dela.
Torcidas com rivalidades históricas no futebol paulista estão juntas na Avenida Paulista, todos de preto, protestando pela democracia e contra a violência contra os negros. Ô, Thaís Herédia, que lindo, né? Que fofo, que bonitinho, né? Você tem aí torcidas rivais que se juntaram por um bem maior, que é a luta pela democracia. Me poupe, né? UOL, a mesma ideia, né? Palmeirense se une a corintianos em protesto contra Bolsonaro na Paulista. G1, manifestantes pró-Bolsonaro exibem símbolo usado por neonazistas em atos de São Paulo. E polícia apura se não foi isso o estopim do confronto, né? Então a confusão, esse pessoal bonzinho aqui que veio para dar porrada, só saiu na porrada, no confronto com a polícia, porque encontrou um manifestante com uma bandeira que o G1 diz que é neonazista, né? Augusto de Arruda Botelho, também comentarista na CNN. De um lado, um manifestante enrolado numa bandeira neonazista da Ucrânia. Do outro, um manifestante que grita democracia. Esse é o tweet, a conclusão tira você. A lógica dele aqui é, olha, tem um cara com a bandeira neonazista e tem um cara que está gritando pela democracia. Você tem que escolher o seu lado. Obviamente você vai escolher que lado? Você vai escolher o lado da democracia, né? A lógica dele é essa. E eles tentaram e continuam tentando empurrar essa ideia de que a confusão começou por causa do manifestante com a bandeira neonazista. Essa é a ideia também que a Daniela Lima tenta trazer na CNN. Do Estado de São Paulo possa tentar identificar, né, quem são os portadores das bandeiras neonazistas que acabaram aí iniciando uma confusão. Neste momento a gente vê... Veja só, o portador da bandeira neonazista que acabou iniciando aí a confusão. Gente, acordem para Jesus, tá certo? Essa é a nossa mídia. Observe você que no dia 26 de maio, a Veja tentou trazer essa mesma estratégia, manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, tem até bandeira neonazista, está aqui a bandeira ucraniana. Essa é a matéria do dia 26. No dia 28, a Embaixada da Ucrânia já tinha mandado uma carta em resposta à Veja, certo? Explicando que aquela era uma bandeira histórica, né? Gostaria de lhe informar que para milhões de ucranianos, tanto da Ucrânia até mesmo do Brasil, a bandeira rubro-negra simboliza a nossa terra e o sangue dos nossos heróis, derramado por liberdade, independência e soberania da Ucrânia. Essa bandeira foi usada desde o século XVI pelos cossacos ucranianos nas lutas contra os invasores estrangeiros e, por isso, durante o século passado e no começo do século XXI, virou símbolo de luta dos ucranianos contra a ocupação, chauvinismo e imperialismo russos. E ainda explica que aquele tridente é o brasão oficial do Estado desde a época do príncipe Volodymyr e simboliza a Santíssima Trindade. Está até aqui no site da Embaixada também o símbolo, o brasão, que é o brasão oficial da Ucrânia, que simboliza a Santíssima Trindade. Mas eles tentam de toda forma empurrar para você a ideia de que os apoiadores de Bolsonaro são nazistas, neonazistas, que são fascistas, supremacista branco, né? Basta ver, se você tomar um leite, você vai ser taxado como nazista, supremacista. Se você erguer sua mão para fazer uma oração para Bolsonaro, você está fazendo um símbolo nazista, você está apresentando um símbolo nazista se você erguer sua mão. É isso que eles tentam empurrar o tempo todinho, né? E trazendo a culpa da confusão para os manifestantes de Bolsonaro, né? Está trabalhando um pouco em cima dessa ideia, dessa bandeira ucraniana. Eu não quero nem entrar na questão da bandeira em si, né, que a gente já sabe que é uma bandeira histórica da Ucrânia, né? Mas eu só quero que você entenda como a mídia trata, né, as manifestações. Você lembra que antes quando o Bolsonaro ia para as ruas, era Covid, era aglomeração, e agora parece que não tem nada disso, né? Para fechar com chave de ouro mesmo, só queria que você desse uma olhada como a mídia tratou a manifestação em que o Bolsonaro estava presente. Olha que maravilha, né? De helicóptero e a cavalo,
Bolsonaro volta a participar de ato antidemocrático. Porque a manifestação que Bolsonaro vai é um ato antidemocrático. Mas esse tipo de manifestação aqui é uma manifestação pró-democracia. Para eles, isso aqui é pró-democracia, certo? Mas a manifestação que o Bolsonaro vai é um ato antidemocrático. Então, dá para entender por que eles querem regular os meios de comunicação? Por que eles querem, desculpa, os meios de comunicação não querem regular as mídias sociais? Dá para entender? Porque se não fosse a internet, a gente ia estar acreditando nessa história que a mídia tenta empurrar para a gente, tenta empurrar para a grande massa, tá? É por isso que eles querem regular a internet. É por isso que eles querem regular os meios as mídias sociais, né? É por isso que eles querem te calar. É por isso que tem inquérito inconstitucional da censura. É por isso que o governador de um estado muito importante vai dizer que, olha, só confie na mídia tradicional. É por isso que o MBL vai dizer que fonte confiável é a Globo. Por isso, gente. Porque eles querem empurrar a verdade deles para cima de você. Eles não querem que você tenha uma informação correta, fidedigna aos fatos, né? E é por isso que tem gente que acredita até hoje que em 1964 estavam lutando por democracia, que o Dirceu lutava pela democracia, que a Dilma lutava pela democracia, né? E veja a importância, então, da liberdade de expressão no nosso Estado. Veja como é importante essa luta que nós estamos tomando. E essa cobertura criminosa da mídia mainstream das manifestações é um exemplo de como nós devemos continuar lutando pela liberdade de expressão. Eu sei que o vídeo está grande, mas eu não posso deixar de comentar sobre as manifestações dos políticos, sobre as manifestações desse último domingo. É rapidinho, peço um pouquinho da paciência de vocês, né? Primeiro vou começar aqui com o Alexandre Frota. Dias atrás, ele já disse, olha, Lula está avisando. Parceria massa, hein, Frota? Lula, hein? Assumiu de vez a esquerda, né? Lula está avisando. Acho que diante das ameaças vamos ter que ir para as ruas e vamos para a guerra. É hora de unificar e encarar. Olha só, vamos para a guerra, disse Alexandre Frota dias atrás. E marcou quem? Marcou Gaviões, marcou Antifas. Coincidência. Uma simples coincidência. O Augusto, comentarista da CNN, disse o seguinte no dia 11 de maio. Será que veremos os movimentos antifascistas das torcidas de futebol assumirem parte do protagonismo na defesa da democracia? Que coincidência, hein? E o Guga Chakra ainda emendou, né? Olha, no Egito foram eles, hein, os responsáveis aí pelas manifestações pró-democracia, hein? Veja só, que coisa, hein? Coincidência, o mundo é cheio de coincidências, cara, né? Reportagem de 2018, eu não vou falar sobre as torcidas organizadas, tá? Mas só para você entender aí, Haddad recebeu apoio de 69 torcidas organizadas e coletivos de futebol. O vídeo está longo, eu não vou falar um pouco sobre as torcidas de futebol, mas você já sabe, né, como é que eles pensam, quem eles defendem, né? E o Frota conseguiu fazer a proeza de colocar essa foto aqui, ó. Queimem fascistas, não florestas. Inteligentão, hein, Frota? Né? Ele ainda estava aqui com o símbolo da anarquia, que a gente viu bastante durante as manifestações, né? Nesse outro tweet aqui, ele já não estava mais com o símbolo, mudou, botou o verde e amarelo, vão ficar bonitinho, né? Gaviões e patriotas antibolsonaristas agora na Paulista colocam a trupe do amarelo radical para correr. O próximo é passar no acampamento 171 dos 300. Só os gaviões para dar um jeito na pleura toda aqui. Muito bem, Frota. Esse aqui eu não cheguei a ver. Os outros eu cheguei a ver, mas esse aqui eu não cheguei a ver. Mas dizem que o Frota tweetou isso aí, né? Morte aos fascistas, seja mulher, negro, criança, seja gay, se for fascista, será morto, né? Não cheguei a ver isso, mas se for verdade, eu acho que tem alguns crimes aí, hein, Frota? Acho que tem alguns crimes aí. Senador Álvaro Dias, Flamengo pela democracia. Que bonito, hein, Álvaro Dias? Apoiando
esses vândalos. Corinthians e Palmeiras pela democracia. Que bonito, Álvaro Dias. Podemos ver que o senhor é sofisticado, hein? Será que o Moro também? Hein, Moro? Talvez ele também possa ver, né? Haddad, Paulista Aberta volta a ser o palco da democracia. Ninguém vai segurar o movimento antifascista. Sâmia, deputada Sâmia, vim apoiar o ato antifascista das torcidas organizadas, com máscara e distância, seguindo as recomendações sanitárias. Sim, Sâmia, sim, deputada do PSOL. Sei muito bem, viu? Sei muito bem o distanciamento que a senhora teve aí, né? Será que alguém deu comida para essa menina, coitada? Paulo Pimenta, deputado do PT, é hora de união de todas as torcidas na defesa da democracia e da vida. Torcedores antifascistas. E não podia deixar de ser também Tabata Amaral, inclusive foi convidada pela Globo News, para ficar lá junto com o Kim falando mal do governo e defendendo as manifestações ao vivo. Tabata disse o seguinte: há semanas Bolsonaro participa de atos antidemocráticos. Ele sim é responsável pelo que está acontecendo hoje. Como democratas, não podemos tolerar mais essa escalada autoritária. Somos maioria e já estamos nos unindo em defesa da nossa democracia. Incrível. Para eles, isso aqui é uma escalada autoritária, certo? Famílias, mulheres, idosos. Isso aqui é uma escalada autoritária. Isso aqui é um protesto pela democracia. É essa narrativa que eles tentam emplacar. E que a gente não pode deixar que essa narrativa se torne a narrativa vencedora, não se torne uma verdade para as pessoas. Eles tentam empurrar isso como verdade, usam a mídia que há muito tempo está dizendo que Bolsonaro participa de atos antidemocráticos. Vocês viram aí, né? Hoje, de novo, dizendo que Bolsonaro participa de atos antidemocráticos e que a bagunça que houve na Avenida Paulista foi um ato democrático, foi um ato pela democracia. Essa é a narrativa, é isso que eles trazem, é isso que a gente não pode aceitar que seja dito como verdade. A gente tem que se manifestar de forma contrária e dizer que isso não é um movimento pró-democracia. A gente não pode dizer que os antifas, os antifascistas, são verdadeiramente contrários ao fascismo. Na verdade, eles são fascistas. Aliás, nunca fez tanto sentido a frase que diz que os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas. Nunca fez tanto sentido essa frase, né? E uma coisa é certa. Ainda nessa segunda, os deputados que apoiam o governo Bolsonaro têm que entrar com representações no Conselho de Ética da Câmara, do Senado, tem que entrar com notícia-crime no Ministério Público, tem que agir ainda essa segunda para tentar algum tipo de punição para esses deputados que estão apoiando os movimentos de baderna, de vandalismo que aconteceram, os movimentos que aconteceram ontem na Avenida Paulista, né? Não pode deixar passar em branco. Era isso que seria feito se fosse o contrário, né? Se os movimentos de bagunça fossem dos apoiadores de Bolsonaro e tivessem deputados ali dentro, com certeza vocês receberiam essas representações também. Então não deixem passar em branco. Ajam com rigor da lei. Eu não quero hashtag no Twitter, eu não quero postzinho bonito no Instagram. Vocês têm que agir para que seja aplicado o rigor da lei, certo? Todas as formas de punições administrativas contra esses deputados e senadores que se manifestaram favoráveis a essa baderna que aconteceu ontem na Avenida Paulista.